Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, dê o seu like. E agora, fique com o episódio de hoje. Olá, pessoal! Vamos começar hoje mais um episódio do podcast Psicologia Todo Dia. E o nosso tema hoje é inclusão. É pensar como a escola pode se tornar mais inclusiva. E o que caberia à psicologia, né? Pensando aí essa inclusão, tentando contribuir para a escola se tornar mais inclusiva. Então, vamos lá? Bem, acho que a ideia hoje é pensar de que modo e que medida a psicologia pode contribuir para pensar a inclusão na escola. Eu tenho pensado muito sobre esse tema, na verdade, porque a escola é um espaço que precisa reconhecer as diferenças, as diversidades. Então, enquanto a escola não se permitir reconhecer as diferenças e as diversidades, a gente não vai avançar. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Enquanto a gente reproduzir ou achar que existem fórmulas, modelos, às vezes a gente fica muito capturado por isso, né? Uma receita de bolo, um passo a passo. Enquanto a gente não apostar no afeto, a gente não apostar na empatia, não apostar na vinculação com aquela criança, com aquele adolescente, talvez o processo educativo não aconteça. Então, isso me parece bem importante, né? A aproximação, o vínculo, o afeto. Às vezes a inclusão é segregação. Às vezes a inclusão é exclusão. Porque incluir não é só matricular um aluno numa sala, né? Não é só fazer a matrícula e colocar ele na sala de aula. A inclusão é todo dia, em todo lugar. É de todos e cada um. Faz sentido isso para vocês? Isso me parece tão importante, né? A inclusão precisa ser narrada por todos da escola. Também reconheço que às vezes há uma fantasia de que um mediador vai dar conta sozinho da inclusão. Isso também me preocupa, porque primeiro a formação desse mediador, ele precisa ter um perfil, ele precisa ter uma formação, porque se ele não tiver um preparo, ele não é inclusão, ele é exclusão, né? Porque a mediação precisa ser ponte e não parede. Às vezes, essa mediação pode ser uma parede, pode contribuir para excluir, para segregar, para marginalizar aquele que já é considerado diferente na escola. Então, pensem nisso, né? O quanto colocar esse aluno numa sala de aula não basta. É preciso que a inclusão seja de todos e cada um. Da professora regente, dos colegas da turma. Então, esse movimento, então, não basta ser narrado, tem que ser experienciado, tem que ser prática. Né? A inclusão é prática. A exclusão acontece, por exemplo, pelo próprio território da escola. As barreiras arquitetônicas da escola, a narrativa de alguns alunos, de alguns professores, de familiares de outras crianças. Então, inclusão é tudo isso. Por isso que eu pensei nesse tema aqui, para alargar a compreensão do fenômeno. Outro ponto que eu penso muito sobre inclusão, equidade. Igualdade e equidade. Às vezes, a narrativa da escola é em nome de uma igualdade. Mas toda vez que eu falo em nome de uma igualdade, talvez eu esteja excluindo pessoas, segregando, porque são diferentes diferenças, né? Então, talvez o que a gente precise fazer valer na escola é equidade. Oportunidades diferentes para pessoas diferentes. O que ela é capaz de fazer? E todos somos diferentes, né? Acho que isso é importante. Todos nós temos diferenças. Não somos iguais, cada um com a sua especificidade, com as suas potências, com as suas limitações. Então, esse tema também me parece bem relevante, pensar equidade. Então, Flaviane, mas pensando aqui, falando em inclusão, né? Como a escola deve trabalhar com esses pais que estão indo ali, ou que eles devem apresentar para o pai naquele momento? O que você acha importante um pai observar quando está indo matricular o seu filho na escola? O que ele deve saber, o que ele deve procurar? Os tipos de mediadores, você falou de mediação, como isso deve seguir dentro da escola? Um pai que está agora chegando na escola para matricular o seu filho, que é autista, ou que tem uma síndrome de Down, ou que tem um transtorno. Dá uma dica pra gente. Então, pensar a escolha da escola é tão importante. Não só para as crianças que têm alguma deficiência, para as crianças em geral, né? A escolha da escola não é qualquer escolha. E nem sempre os pais se dão conta disso. Então, uma dica valiosa é conhecer a escola e visitar a escola. Antes de falar sobre a matrícula, conheça o espaço da escola, conversem com as crianças da escola. Busquem ouvir essas crianças, passeiem pela escola. E muitas escolas abrem essa possibilidade de fazer uma visita guiada. Conheça a escola, veja se de fato a narrativa
ela é compatível com o que você vê acontecendo, né? Com o que as crianças experienciam ali naquele momento do recreio, no momento que está no parquinho. Pergunta, você gosta dessa escola? Pergunta para um aluno que está passando no corredor, conversa com professores. Então, para além de ouvir, é importante sentir. Porque se faz sentido para você aquela escola, vai fazer sentir para você e para o seu filho. Então, conheça a escola, experienciem ela. E as escolas oferecem essa possibilidade. Então, acho que isso é um ponto, conhecer. Habitar aquele território, saber se o território é inclusivo. E o território, eu digo território físico e existencial. A narrativa das pessoas, o modo como acolhe ou não acolhe determinadas questões que estão acontecendo na vida, né? É no cotidiano, é no micropolítico que a escola acontece. A escola não é a parede, a escola são as pessoas. Entendendo tudo isso, a gente está falando aqui, de repente, de um processo de uma escola particular. E como funciona isso na educação pública, no ensino público? Esse atendimento não é igual, é diferenciado. Como os pais devem agir nesse processo, sendo numa escola pública? Então, dentro do ensino público, né, pensando a realidade que eu vivo, né, dentro do Rio de Janeiro, a gente tem equipes de educação especial que podem ser convocadas nas escolas, na medida que a escola sinaliza, para fazer uma avaliação, para indicar aquela criança para uma sala de recursos. A educação pública também tem mediador. Então, esse pai, eu acho que o primeiro passo para ele poder buscar os seus direitos é ele conhecer. Ele buscar ter leituras e conhecimentos sobre o que aquele filho poderia, né, o que poderia potencializar o filho, inclusive primeiro buscar a saúde, né, fazer todo um acompanhamento desse filho na área da saúde, tanto no público quanto no privado, né, o pessoal da rede pública tem o encaminhamento, a gente tem um programa Saúde na Escola que faz esse encaminhamento para a rede de saúde, para que essa criança passe